que bom que nós estamos aqui. É muito importante. Eu fico feliz quando nós nos reencontramos, que nós estamos aqui. Eu fico muito feliz, porque a gente, quando vê os amigos, a gente se sente muito feliz. Graças a Deus. Então, é um reencontro que nos deixa feliz. É a palavra mais correta. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de perguntar para nós? Sobre mediunidade, sobre as aulas, sobre as pesquisas, o que foi falado, feito. Se vocês ficarem quietinhos, eu tenho atividade. Eu vou falar então. Boa noite. Boa noite. Ô, Araci, depois da aula passada, daquela orientação que você deu sobre abrir uma bacia para os elementais da água, menina, o que foi aquilo? Nossa, que semana mais maravilhosa, intensa, trabalhando com os elementais da água. Foi assim, cada trabalho que eu terminava, assim, era muito gratificante. É uma jornada bem interessante, assim, muito enriquecedora. E uma tranquilidade também, porque eu estava sentindo uma Sim. angústia, e depois disso, trabalho as águas, trabalho os sentimentos, e assim, uma tranquilidade, uma paz interior muito grande. Sim. Bem bacana. Cada médium tem uma capacidade junto aos elementares. Uns trabalhos melhores com as águas, pode trabalhar com todo, mas as águas, esse é o ponto de referência. Outros trabalham com fogo, outros trabalham com os ventos, outros trabalham com os minerais da terra. Então, os elementos terra são imensos. As águas, tem as águas do céu, as águas do mar, água salgada, água doce. Todos eles têm uma multidão de elementares. E os elementares são dirigidos por um espírito humano para dar diretrizes a eles, porque eles ainda são em condições elementar. Então, esse reino, ele é dirigido por um espírito superior. Mas isso não quer dizer que qualquer médium venha a estar com eles para qualquer outra atividade. Pode até ser uma atividade maligna, é possível. Depende do amor do médium, da moral do médium, da característica que o médium traz com ele. Então, o nosso trabalho como médium, agora que somos conhecedores, seria resgatar, palavra exata, resgatar, regenerar todos os elementares. Quando nós, médios, evocamos estas equipes de trabalho, eles vêm até nós, muitos deles saem de alguns grupos, de alguns médios que estavam presos junto aos, vamos colocar assim, aos magos negros, médios interesseiros, médios maus, médios perversos, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, quando nós podemos trabalhar e levar esses espíritos para um trabalho luminoso, há um crescimento muito grande desses espíritos. A evolução dele cresce, prospera, se desenvolve, porque cada partícula do amor de Deus que acrescenta nos espíritos elementares é uma sua evolução. Toda partícula divina, se tocar no vegetal, se tocar no reino animal, se tocar no reino dos homens, surge essa evolução. Então, é interessante que cada um de vocês ache essa direção. Eu trabalho com qualquer elementar, dependendo da minha necessidade. Eu os evoco na medida daquilo que é importante para mim, aonde quero chegar e o meu objetivo. Mas você, Beatriz, que está com esse aprendizado, é muito importante. E todos vocês que forem trabalhar com essas equipes elementares, elas são maravilhosas. E, às vezes, nós podemos ver, dentro desse conjunto elementar ainda, espíritos
que eles aparecem vestidos como nós, humanos, que cuidam da natureza, que ajudam, mas tudo isso depende da energia mental. Eles obedecem. Quem já leu o Livro dos Espíritos, já leu o Livro dos Médiuns, Kardec lá, trabalham como criados mudos. Quem leu o Livro dos Espíritos já viu essa frase, que eles são criados mudos, quer dizer, eles não falam que é um criado mudo, é aquele que trabalha, obediente, faz tudo o que você quer, você manda e ele faz. Os médios, interesseiros, perversos, vingativos, eles podem usar esses elementares e acabam sujando, vamos colocar assim, enxertando os elementares com os fluidos maléficos dos seus pensamentos. Porque desde o momento em que se usa um elementar para fazer o mal, ele fica envolvido no fluido ambiental reinante e de comando. Então, quando esses espíritos podem trabalhar com um médium nobre, justo, correto, esses espíritos crescem, desenvolvem e se aprimoram. Jesus mostra isso quando ele aplacou a tempestade. É que as pessoas acham que isso não foi um milagre. Jesus conhecia e deu uma ordem ao reino dos elementares, das águas e dos ventos, que acalmassem. Então, ele deu uma ordem de um espírito de comando que acalmassem e que parasse e aplacasse a tempestade. Então, isso é um processo natural. Antigamente, as benzedeiras, era muito comum, pegavam, quando vinha aquelas tempestades muito fortes, elas pegavam um machado assim, ó, e cortavam em nome de Deus, assim, com o machado, a tempestade acalmava. As ventanias acalmavam. Hoje, ninguém acredita em nada, mas eu diria para vocês, acalmem as tempestades, acalmem as ventanias, acalmem as secas, acalmem o excesso de chuva, acalmem os espíritos. Porque esses espíritos trabalham pela vontade humana. A vontade humana. Então, tudo aquilo que é de inveja, de ciúme, de maldade, esses espíritos recebem essa ordem humana e assim o fazem. Por que as colônias superiores têm paz, têm harmonia, têm alegria, têm som? Por quê? Porque os espíritos superiores, o pensamento reinante naquele local, emitem essa vibração. Eles vibram a harmonia, vibram a paz. Fala a Revista Espírita que as flores no mundo dos espíritos, elas podem ficar vivas até 1 ano. Máximo de tempo, porque depende o fluido ambiental que ali é emitido pelos espíritos bons e sábios. As flores ficam o ano inteiro. As nossas florzinhas aqui, às vezes, ficam algumas horas. Não consegue ficar 24 horas, ela já murcha e já fica feia. Por quê? O fluido ambiental faz com que elas fiquem doentes mais rápida, porque elas são sutis. Então, elas se machucam pelo fluido ambiental. O fluido ambiental é um fluido do pensamento. Então, tudo que nós pensamos, nós emitimos. Se você pensa, eu hei de vencer, uma palavra que antigamente era muito usada, hei de vencer. O que você fala para esse fluido ambiental? Você vai falar para uma multidão de espíritos, vamos vencer. Vamos vencer, vamos terminar, vamos construir, vamos deixar bonito, vamos deixar lindo, vamos fazer coisas bonitinhas. É isso. Aí a pessoa sai lá fora e fala assim, esse mundo é uma desgraça, isso aqui é uma desgraça, isso aqui é isso. O que ele falou para os elementares? Vamos desgraçar tudo.
acaba com tudo, destrói tudo, deixa tudo feio, vai, quebra. É isso, porque eles são criados mudos, trabalham na mente humana, desenvolve o desejo da mente humana. Por isso que fala aquela pessoa do olho gordo, não tem? Que olha uma planta e mata, porque ela dá uma ordem mental tão negativa que os espíritos elementares que velam por aquela planta não conseguem neutralizar o fluido, porque ele foi denso demais. Como o nosso duplo etérico passa para a planta e ela morre até as raízes. Então, isso para nós, espírita, é uma pesquisa. Pesquisa. Espírita tem que aprender a pesquisar. Que a doutrina dos espíritos ela é baseada na pesquisa, não no que eu ouvi dizer, não naquilo que o outro, mas aquilo que eu estudei, que eu aprendi e que eu pude observar. Doutrina espírita é observação. Doutrina espírita é avaliar, analisar. O meu trabalho aqui é esclarecer e vocês de crescerem. Porque é um conjunto de pesquisa. Para aprender alguma coisa dos elementares, tem que fazer um estudo de várias religiões, de vários, para você chegar num contexto de todo um conjunto que você chega nos elementares. Todas as religiões trabalham com os elementares. Todas. Só que o público dessas religiões, eles não sabem disso. Mas os líderes sabem. Os que comandam sabem. Porque o desejo e a vontade pode realizar muito. Então, se eu tenho um desejo de música, eu aciono os espíritos elementares da música, do som, e eles levam esse som, essa harmonia, ela vai, caminha pelo universo. Então, aquele que é invejoso, ciumento e quer as coisas dos outros, ele dá essa ordem. Eu quero igual do fulano, eu quero. Então, ele dá uma ordem e os elementares passam a dar vida naquilo que ele quer. E aí estraga o que é do outro, porque ele quer o que é do outro, não aquilo que é dele. Então, a ação dos elementares da natureza é extremamente grandiosa, próspera. Próspera. Porém, tem aquelas pessoas que olham para a samambaia e a samambaia falam com ela, a samambaia cresce. Será que foi só a samambaia ou foram os espíritos elementares? São os espíritos elementares, porque o amor daquela pessoa, pelo vaso da samambaia, dá o ectoplasma da vida, da alegria, vê a beleza. E eles trabalham nisso daí. É a vontade humana, é humano. Tudo no universo, o ectoplasma universal, ele trabalha com o nosso pensamento. Nós construímos tudo o que desejamos de luzes ou de trevas. É o nosso pensamento no ectoplasma universal. E da mesma forma, os elementares trabalham desta mesma forma, de acordo com o pensamento. Antigamente, não deixavam-se falar dos elementares porque era bruxaria, porque era feitiçaria, porque só as bruxas trabalhavam com fogo, porque só as bruxas voavam na vassoura. Por quê? Porque havia necessidade de impedir, neutralizar, fechar. Por que é que eles queimaram os médiuns na França? Porque tinham esse potencial de cura. E aí, o que falaram que elas eram os bruxas? Que elas chamavam os elementares.
Então, essa força que não podia ser dada para o povão, a realidade é uma só. Quanto mais ignorante você for, quanto mais burro, quanto mais pobre, e menos você souber as coisas grandiosas do universo, fica nos dominadores. Essa força grandiosa ficam com os dominadores. Os que querem dominar o mundo, os que querem dominar a política, os que querem dominar as religiões, os que querem dominar tudo aquilo que eles têm, os bens, o ouro, a prata, as terras raras, tudo isso é trabalhado desta forma. Então, nós precisamos estar e observar que tudo é a mente humana. E a mente humana aciona, mas aciona muitas vezes de uma forma corrupta, má, perversa, egoísta, maligna, mas é a mente humana. Então, nós espíritas, nós estamos aqui para a regeneração da Terra. Levar o nosso mundo a um planeta regenerador. Quer dizer o quê? Regenerar. Então, que nós vamos regenerar o quê? Só nós, humanos? Não. Nós vamos passar por um processo de regeneração, desde o mineral, vegetal, o reino animal e o reino dos homens. Essa cadeia de evolução vai junto com o planeta de regeneração. Então, os elementares que estão se regenerando no trabalho ao bem, eles serão encaminhados para esse trabalho. Então, o resgate dos elementares que foram escravizados, amaldiçoados, levados a quedas morais e espirituais, todo médium deve resgatar, porque eles são os bilhões. É uma quantidade imensurável de espíritos trabalhando. Porque Deus assim o quer. Não fomos nós que criamos o elementar. Nós já fomos um elementar. Mas hoje eles estão, de alguma forma, sobre o nosso comando. Porque o mundo espiritual é hierárquico. À medida em que o espírito cresce, ele vai cuidar de outros orbes. Como Jesus e a imensa falange do Cristo cuidam do planeta Terra. Outros espíritos grandiosos e sublimes cuidam do Sol, cuidam da nossa galáxia, cuidam de todas as megas constelações. Todo tem um espírito superior que dirige tudo isso. Então, é hierárquico. Nós não dirigimos, às vezes, nem nossos filhos. Nem meia dúzia de filhos consegue dar conta dele. Então, nós temos que aprender também, dar conta, pelo menos, dos pequenininhos, dos elementares. Fala para eles, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos produzir, vamos cuidar das flores. Tudo, eles são construtores. Eles são trabalhadores, eles só recebem ordens. E as pessoas más e perversas, quando elas conseguem entender que esses espíritos estão ao seu bel prazer, fazem muita maldade. Muita maldade. Então, você pode voltar na história da humanidade e que você vai ver. Existe, vocês vão ver, porque aparece muito no Face, vou dar só uma passada. Tem algumas religiões que o médium, ele fica girando por 40 minutos, não é do candomblé, girando. O que ele está evocando? A força dos ventos e espalhando a vontade daqueles instrutores. Então, aquele grupo de médiuns que giram, porque eles são preparados para ficar girando, o que eles estão movimentando? O ar, liberando energias dos elementos aéreos,
Levando o quê? O que eles querem conseguir? A divulgação? A dominação? Dominar através das religiões? Dominar através de qualquer situação? Então, eu não estou falando do candomblé. Não estou falando aqui do médium que recebe girando. Não estou falando disso. Estou falando de doutrinas que trabalham no sentido de divulgar, que nem sempre é benéfico. Os médiuns, se você olhar a Bíblia, ele vai falar que o espírito veio num roda-moinho. Quando o médium é aprendiz ou ainda não consegue liberar o perispírito, não na doutrina, mas pode acontecer. Não na doutrina espírita, mas é passível de acontecer. O médium, ele gira. E nesse girar do médium, ele incorpora. Por quê? Porque desloca o perispírito. Porque quando nós estamos muito assim, nós não temos a comunicação. Então, quando algumas religiões fazem o médium girar, ele desloca o perispírito e ele incorpora. Por essa razão, isso é científico. Isso é uma situação científica, isso é uma pesquisa, isso é um estudo. Isso não é uma teoria saída do nada, isso é uma realidade. Só que nós, espíritas, temos que compreender todas essas situações. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós estamos aqui para comentar a ciência em que se trabalha. A ação dos elementares, a ação do médium sobre os elementares, a ação do médium que são interesseiros, malignos, perversos, a ação dos médiums bons, nobres, justos, corretos, benfazejos, os médiums que trabalham com as energias justiceiras. Quem são? Nós já estudamos isso. Médiuns que trabalham nas falanges da justiça em nome do Cristo. Então, existe uma multidão de espíritos que trabalham naquela arte, os elementares, trabalhando e divulgando a justiça do Cristo. Quando nós falamos de equipes misericordiosas, nós estamos falando de uma multidão de elementares que trabalham dentro desta ordem misericordiosa. Quando nós falamos das imensas falanges de Maria Santíssima, nós temos uma multidão de elementares. Então, todas essas ordens superiores, elas trabalham porque eles são trabalhadores. Eles levam para todos os lugares o recanto e as mensagens. A nossa dificuldade da Terra é que a nossa Terra, ela está enegrecida, ela está escura, ela está impactada de energia negativa. Você anda nas ruas, é negativo, onde você entra é negativo, por onde você passa é a destruição do humano. O humano não trabalha com essa vontade de fazer o bem, não, ele quebra, ele destrói, ele mata, ele rouba, e assim por diante. Fala, Rosana. Boa noite, Iraci. Boa noite. Deixa eu perguntar. Então, quando esse médium desloca esse perispírito, ele fica inconsciente? Ele recebe Nem esse sempre. espírito? Nem sempre. É só uma abertura. É só uma abertura para ele ser obrigado a deslocar. E aí ele pode voltar ao normal novamente. E passar uma incorporação normal. Normal. Mas inconsciente, hoje é raríssimo. Raríssimo, raríssimo. O que pode acontecer é o médium ter vergonha de falar que ele incorporou. Então, ele fala que ele não sabe. Mas não tem, porque, veja bem, o espírito é externo do médium. Ele comenta com o médium através de um pensamento. Então, o médium recebe o pensamento do espírito. E o médium pode se constranger, ficar com vergonha de aquele espírito chegar perto dele. Mesmo que seja um espírito bom, ele tem constrangimento.
Se for um espírito mau, meu Deus do céu, aí sim que ele fica constrangido. Então, essa falta de compreensão, essa falta de estudo sobre a mediunidade, sobre os fluidos, sobre o que nós temos que fazer, é que a doutrina dos espíritos está atrasada, atrasadíssima. Eu diria 60%, mas nós estamos quase 90% de atraso da doutrina. Quando ela chegou no Brasil, ela já foi bloqueada, humilhada, ofendida, impedida, neutralizada. Então, esse retardo da doutrina não foi salutar. Porque a doutrina é amplitude de conhecimento, principalmente das condições do perispírito. Quem eu sou, o que eu posso fazer, quem é a minha alma, até onde minha alma alcança. Mas nós não temos nem ainda a capacidade, porque nossos núcleos de trabalho não aparece nem sofredor, nem espírito protetor. Nós estamos. É raro o médium que recebe seu protetor, é coisa do outro mundo. Então, isso é interessante. Nós termos a pesquisa, doutrina espírita é ciência. Ciência da pesquisa da alma. E os elementares são almas primitivas. Almas primitivas. Aonde os elementares estão nas plantas? Do lado de fora. Eles vibram nas plantas. Aonde os elementares estão dentro do corpo? No reino dos animais. E quando nós recebemos selo do reino dos homens. Então, nesta evolução do elementar, ele deve ser estudado de uma forma carinhosa e não por esse bloqueio da ignorância em que é colocado. É a falta de conhecimento, é a falta de estudo, é uma falta de análise. Ok? Então, uma boa noite, que nós continuamos a crescer, produzir, porque se trouxer uma pergunta, a gente vai andando e vira uma aula. Então, é importante perguntar, porque a gente desenvolve. Embora eu tenha sempre a minha aula preparada aqui do meu lado. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a misericórdia divina aos nossos amigos espirituais, às nossas equipes, que se possam fazer presentes nesse momento, passando por todos nós, nos alinhando, nos abençoando, trazendo a luz, a paz, o amor. Vamos sintonizando essa grande energia do alto, buscando essa força redentora a nos guiar, a nos proteger, a nos limpar, Senhor, de todos esses fluidos deletéricos que nos atingem durante o nosso dia, de todos esses fluidos invejosos, tristes. Vamos pedindo para que as nossas equipes de elementares, o fogo sagrado, a água, os ventos, possa vigiar a terra em torno de nós, fazendo toda a limpeza necessária. Gira essa força redentora do Criador a nos limpar, a nos fortalecer, a nos higienizar da cabeça aos pés. Sinta essa força, essa grande limpeza, a fazer todo esse trabalho psíquico, a passar pela nossa casa, a desintegrar tudo aquilo que está impregnado nas nossas paredes, nos nossos móveis, na nossa cama. Mentaliza a sua cama, o seu travesseiro nesse momento. Vamos tirar todos esses fluidos deletéricos, todas as formas, pensamentos que são emanadas por esses irmãos ainda não conhecedores da luz, que ainda pensam em nós, emanam coisas ruins, tristes, que querem o nosso mal. Vamos pedindo
para que Jesus vá abençoando a vida dessas pessoas, quebrando toda essa emanação, todos esses fios, todos esses fluidos que nos ligam a Ele. Vamos pedindo para cortar, para tirar de nossas vidas, dos nossos pensamentos, dos nossos objetos, das pessoas que nós amamos. Vamos pedindo para que essas bênçãos vá passando, para que esses fluidos, chega lá o que você quiser chamar, mas que vai limpando, vai pedindo a proteção, vai chamando as equipes redentoras, dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, dos nossos exus, das nossas pombagiras, da polícia, do exército. Vamos pedindo para as correntes franciscanas, para as correntes das irmãs de caridade, dos freis, dos monges druidas, dos monges dos druidas, todas as nossas equipes trabalhadoras, os nossos guerreiros, os nossos pé no chão, dos nossos africanos, todas essas correntes que possam vir ajudar, que possam vir girar, que possam vir limpar, que possam vir desintegrar toda essa maldade, todo esse ódio, tudo aquilo que ainda nos prende, Senhor, que não nos deixe enxergar a nossa felicidade, o nosso amor, porque essa conquista, essa paz está dentro de nós. Então vamos pedindo para ir quebrando, para ir lavando as nossas imperfeições, as nossas ideias que ainda estão sendo transformadas, Senhor, a nossa dor. Vamos curando, vamos pedindo às equipes médicas, dos xamãs, dos benzedores, dos manipuladores das ervas medicinais, que vai passando, vai curando a nossa dor, vai passando pelos nossos órgãos, pelas nossas células, vai regenerando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, vai limpando, vai desintegrando, vamos passando a buchinha se assim necessário, vamos lavando, vamos areando tudo para deixar tudo limpo, perfeito, harmonioso. Vamos pedir para quebrar todas essas emanações que nos deixam confusos, perturbados. E vamos limpando o nosso ser, a nossa casa, a nossa vida, pedindo bênçãos, misericórdia, amor. Vamos emanar também isso para a nossa volta, para os nossos vizinhos, para o nosso quarteirão, para a nossa rua. Toda essa luz, vamos buscar esse sol, a emanar, a resplandecer, a limpar, a trazer essa paz, essa alegria, os fluidos de felicidade, de amor, de paciência, de benevolência, a todos aqueles também que precisam, que estão em torno de nós, abençoando as nossas casas, a casa dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos que tanto amamos, aquelas pessoas que queremos bem. Vamos pedir para que essas bênçãos vá recaindo sobre cada um deles, cuidando, Senhor, trazendo a paz, a luz, aqueles também que vivem nesse momento em situação de rua, por esse frio também, do amor desse Pai de misericórdia, que a Mãe Santíssima cubra cada um com seu manto sagrado, com seu manto de luz, a cuidá-lo, a embalá-lo, Senhor, a protegê-los, que eles encontrem um local seguro para que eles possam também descansar, ter o repouso necessário, levando as bênçãos, o amor, o amparo, a luz e a vossa misericórdia, aquecendo todos esses corações cansados, Senhor, perdidos. Que a tua luz, que a tua misericórdia envolva a cada um de nós, a cada lar hoje, Senhor, abençoando e amparando com toda a luz e paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus e graças à Mãe misericordiosa, Senhor. Graças a Deus. Gratidão.